Sabe uma coisa que realmente testa os nossos limites? A espera. Esperar não é fácil. E quando se trata de uma promessa divina, algo grandioso que parece demorar uma eternidade para acontecer, aí a nossa paciência é testada para valer. Hoje a gente vai mergulhar numa história antiga, uma história sobre uma espera que acabou mudando o destino de nações inteiras. E tudo começou com uma decisão desesperada. E tá aqui o momento exato em que tudo muda. Isso aqui não é só uma sugestão, né? É uma proposta que nasce do puro desespero, uma tentativa de forçar o destino, de dar um empurrãozinho, uma decisão que, olha, vai trazer consequências gigantescas para todo mundo envolvido. Mas, peraí, como é que alguém chega num ponto tão extremo assim? Essa ideia não surgiu do nada, claro. Para a gente entender de verdade, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o começo de tudo. Uma promessa grandiosa e uma espera que parecia simplesmente não ter fim. Imagina só receber uma promessa dessas. Não era só sobre ter um filho, era muito mais. Era sobre construir um legado, uma nação inteira. Para um casal que não tinha herdeiros, essa promessa era tudo. Era o mundo. Uma esperança enorme, vasta como um céu estrelado, foi colocada sobre eles. Só que o tempo passa. E a gente não está falando de alguns meses, não. A gente está falando de 10 anos. Uma década inteirinha numa terra que nem era deles, vendo cada dia amanhecer como mais um dia sem o cumprimento da promessa. Aquela esperança inicial, sabe, ela começa a se desgastar. A pressão só aumenta. E é nesse cenário que a paciência, ela chega ao limite. E aqui a gente vê o conflito central, bem na nossa frente. De um lado tem a promessa divina de um filho. Do outro, a realidade nua e crua da biologia. Um casal já idoso, com o tempo correndo contra eles. A fé estava numa batalha direta, cara a cara com os fatos. E é exatamente aqui que a história dá uma virada. Aquela espera passiva acaba e a ação humana toma a frente. A lógica era, se a promessa não se cumpre sozinha, talvez seja a hora de dar uma ajudinha para o plano divino, né? Mas a que custo? E olha, isso não foi um impulso do momento não, foi um plano bem calculado. Primeiro, Sarai olha para a situação e conclui. A barreira é divina. Depois, ela propõe um atalho humano, uma solução que, na superfície, até parece fazer sentido. E, por fim, Abrão, que sentiu o mesmo peso da espera, acaba concordando. Essa citação resume perfeitamente o problema. Não é que faltava fé, entende? Era uma fé que estava sendo corroída pela ansiedade. A impaciência virou a inimiga número 1 da confiança, e isso levou a decisões precipitadas. E como acontece com muitos atalhos que a gente pega na vida, o caminho que parecia mais curto levou a um verdadeiro desastre. As consequências foram imediatas e devastadoras. Aquela solução super engenhosa para resolver um problema acabou criando vários outros e, olha, muito piores. O contraste aqui é gritante. A busca era por uma solução, um herdeiro que traria alegria e paz. Mas o que eles conseguiram foi um lar despedaçado. Desprezo, ciúme, conflito. Aquele atalho humano criou um labirinto de dor. Foi um verdadeiro efeito dominó de sofrimento. A gravidez de Agar trouxe orgulho para ela, mas esse orgulho virou desprezo por Sarai. Sarai, por sua vez, se sentindo injustiçada, jogou a culpa toda em cima de Abrão. E Abrão, basicamente, lavou as mãos. No fim dessa cadeia de dor, Sarai usou seu poder para maltratar Agar de um jeito mas tão cruel, que forçou a moça a fugir, grávida, para o meio do deserto. A família estava implodindo. Mas no meio de todo esse caos familiar, a história muda o foco. Agora, a gente olha para a vítima com menos poder nesse plano todo. Agar, a serva egípcia completamente sozinha no deserto. E é justamente no seu momento mais baixo que a narrativa encontra uma espécie de redenção. Pensem nessa cena. Agar, a pessoa com menos poder na história toda, vítima de um plano que nem era dela, tá lá em seu momento mais vulnerável. E é exatamente aí que a intervenção divina acontece. Uma prova de que, mesmo no meio da confusão, ela não foi esquecida. O nome do filho resume tudo. Ismael. Significa Deus ouviu. Em meio a todo aquele barulho, todo o caos criado pela impaciência humana, surge uma mensagem muito clara. A aflição silenciosa de Agar não passou despercebida. Ela foi ouvida. A resposta de Agar é uma das realizações mais profundas de todo o texto. Ela não só se sentiu ouvida, mas se sentiu vista.
Ali no seu ponto mais baixo, no exílio, na dor, ela reconhece uma presença divina que a enxerga. Tu és o Deus que vê. É muito forte isso. Então, o que a gente tira disso tudo? A parte final da nossa análise vai juntar os pedaços dessa história complexa e transformar numa lição poderosa sobre fé, sobre o tempo e sobre como o nosso caráter é formado. O número 86 marca um ponto bem importante. Sim, um filho nasceu, mas ele foi o resultado do plano humano e não o cumprimento da promessa divina. O atalho que eles pegaram não cancelou a promessa original, mas só adiou a alegria e complicou demais o caminho. A verdadeira espera, essa ainda não tinha acabado. As lições dessa história são muito profundas. A gente aprende que a impaciência é inimiga da fé, que a espera, por mais que doa, pode ter um propósito, que os nossos atalhos para os planos de Deus muitas vezes nos levam a beco sem saída. E talvez o mais importante de tudo, que mesmo no meio dos nossos erros, a compaixão divina acha um jeito de se manifestar e alcançar até mesmo as vítimas inocentes das nossas decisões. E isso tudo nos deixa com uma questão para a gente refletir. Essa história tão antiga fala diretamente com a nossa cultura moderna do imediatismo, do quero para ontem. A lição de Abrão, Sarai e Agar nos desafia a repensar a nossa própria relação com a paciência, com a fé e, claro, com a espera.